Oi! Hoje é resenha do conto O Rio, escrito por Flannery O'Connor, aqui da sua coletânea Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. O menino ali ficou, todo mole e emburrado, no meio da sala escura, enquanto o pai o enfiava num paletó xadrez. Seu braço direito estava preso na manga, mas mesmo assim o pai o botoou e empurrou para frente, em direção à mão sardenta e pálida que surgia na porta entreaberta. Assim começa O Rio, escrito por Flannery O'Connor, que conta a história tanto deste garoto quanto desta mão, da senhora, na verdade, né, que vai receber o garoto. Pois é, o nome dessa personagem é a senhora Connie. Pois é, muito importante. Na verdade, essas duas figuras, o garoto e a senhora, vão partir para uma certa aventura que, confesso para vocês, eu fiquei na dúvida durante vários instantes, durante toda a leitura quase do texto. Que diabos é a relação deles? Bom, na verdade, ela é contratada, né? O próprio pai paga a ela uns trocados, condução tanto dela quanto do garoto, para poderem se dirigir a uma certa localidade, lá perto realmente onde esta mulher mora. Sim, ela é uma empregada, ela é contratada para cuidar da criança, coisa meio esquisita. A mãe parece que está adoentada, a mãe do garoto que eu digo, né? O pai provavelmente talvez fosse trabalhar, enfim. É de manhã e ela vai passar o dia inteiro com o garotinho. E ela logo adianta que vai levar o garoto a um pastor que pode curar as pessoas. E você fica pensando, o garoto tem algum problema? Não é a mãe que está adoentada? Essa fica uma coisa meio esquisita. De qualquer forma, o tom dessa história tem um certo mistério o tempo todo, mas o que vale realmente talvez seja a relação entre essas duas figuras. Esta senhora, né, que tem vários filhos, na verdade, quando a gente descobre que eles chegam à casa dela, ela tem 3 garotos pequenos e mais uma garota maiorzinha, tipo adolescente. E bom, ela tem que cuidar de uma família, né? O marido acho que sumiu no mundo. Ela começa a trabalhar às 10 da noite, tanto que, né, antes de trabalhar, ela precisa devolver o garoto à sua família. Sim, realmente uma questão bastante curiosa, assim, de start aqui dessa história. Você fica pensando o tempo todo para onde que ela vai. E talvez seja essa exatamente a graça. Você meio que vai no escuro nessa narrativa o tempo todo. E talvez não seja interessante eu dizer qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Rapaz, mas que coisa esquisita. Vamos combinar que essa narrativa aqui da Flannery O'Connor é completamente diferente do que a gente viu no primeiro conto aqui dessa coletânea intitulada Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. Sim, também é difícil de encontrar pessoas boas, talvez, nessa nova história da autora, como também todas as outras que a gente vai acompanhar nos próximos dias, sempre às quartas, sextas e segundas-feiras. Enfim, o que eu quero dizer é que a primeira história ela era mais redonda, ela tinha um certo começo, meio e fim. Esta narrativa aqui dessa vez parece que não tem isso, a gente talvez não entenda o exato objetivo da escritora quando ela quis apresentar essa história para nós. Claro, depois que você termina de fazer a leitura e compara com o primeiro texto, ou talvez, depois que você terminar de fazer a leitura de todos os contos aqui presentes, são 10 nesta publicação, você possa até dizer, tá, esse segundo conto, intitulado O Rio, apresenta personagens que têm tudo a ver com todos os outros que a gente viu depois. Ou seja, na verdade o que a gente viu nesse texto, O Rio, a gente não estava perdido, nós estávamos em casa, só a gente não percebeu direito. E eu posso até dizer algo talvez interessante, que seja, quem sabe esse conto não deveria ser apresentado como o segundo dessa publicação. Talvez um pouquinho mais para frente a gente tivesse mais apego a ele. Se eu tivesse lido esse texto primeiro, como o de abertura dessa publicação, eu ficaria um pouco pé atrás com o estilo narrativo da escritora. Eu diria, caramba, o que ela quer contar para a gente de fato? Porque esse texto aqui é completamente ambíguo, você fica meio que procurando uma história e ela não acontece. Sim, há uma certa reviravolta do tipo trágico, a gente sempre pode esperar o que vai acontecer nas suas histórias, é meio que talvez uma coisa certíssima, pelo menos baseado no que eu li nos 2 textos de apoios no começo da publicação. Mas o que vale?
a história vai passando, passando, passando e nada acontece de fato. Primeiro porque você não sabe por que ela está acontecendo, né? Por que esse garoto tem que passar o dia com esta mulher? Claro, naquela situação que eu já contei na abertura do vídeo. Mãe adoentada, pai precisando provavelmente trabalhar. Quem vai ficar com o garoto? Tá, bota uma empregada para cuidar dele o dia inteiro. Mas ele tem uma doença, porque a mulher, a senhora Connie, insiste em levar ele para conhecer um tal de um pastor que dentro de um rio, né, faz lá as suas orações e as pessoas são envolvidas, encantadas por ele, acreditando que sim, realmente pode curar as pessoas. Ela também leva em consideração que a mãe do garotinho também está lá na cama, né, adoentada, mas é uma coisa completamente esquisita o tempo todo. Depois o foco meio que se concentra um pouco na figura desse pastor ali no meio do rio. Ele diz algumas coisas interessantes, pede que ninguém acredite que ele de fato cura as pessoas. Ok, há um outro cara ali, um tal de Sr. Paradise, que fica meio que desdenhando do, entre aspas, poder dele de cura. Ele na verdade diz que não cura nada. As pessoas que ficam à beira do rio acreditam que ele possa curar, né? Tanto que se valem, né, de, por exemplo, um garoto ser molhado os pezinhos, né, porque provavelmente o garoto tem alguma doença, outras pessoas entram no rio também. Enfim, aquela crendice, digamos assim, em cima do pastor, mas que de fato nunca é dito que ele consegue de fato curar. As pessoas pensam que sim, ele diz mesmo que não. E ok, mas mesmo assim, a história se foca nele e depois isso meio que também não importa muito, porque o foco sempre é o garoto, ele é o verdadeiro protagonista. A senhora Connie é co-protagonista, a gente pode considerar. Mas, de qualquer forma, a todo momento, nas quase 37 páginas do texto, você não tem exatamente a certeza de dizer ao final da leitura, essa é uma história a respeito de, e o tema é esse. Qual que é o tema aqui dessa história? É meio nebuloso. Como disse, você só acha um conjunto interessante quando você vê todos os contos, provavelmente, e diz que os personagens contidos aqui nessa história são os mesmos de sempre, que a gente vai encontrar logo depois. É o que eu estou dizendo, é uma aposta. A gente sempre vai encontrar esse tipo de personagem meio desajustado. Pessoas que se consideram boas e pessoas que estão meio que na dúvida, não sabem se vão ser boas ou más no futuro. De novo, assim como no primeiro conto, há uma presença de uma criança duvidosa, que a gente não tem exatamente a noção que, caramba, vai sair daí um adulto interessante, respeitador dos outros seres humanos? Estamos na dúvida. Esse garoto aqui é do tipo mentiroso. Só mentira que ele conta para essa senhora que fica cuidando dele durante todo o dia, que o nome dele é Bevel. Na verdade, a gente fica descobrindo o nome verdadeiro, mas a seguir, isso não importa. Ele diz que é Bevel. Por que ele diz que é Bevel? Por causa do nome do pastor. A senhora, quando diz a ele, eu vou te levar para conhecer um pastor que cura as pessoas, o nome dele é Bevel Summers. Depois, horas depois, quando ela resolve, caramba, eu sei o seu sobrenome, mas não sei o seu nome. Qual é o seu nome, garoto? E ele manda, meu nome é Bevel. Ele mente na cara dura e ela acredita. Ela acredita, na verdade, em tudo o que ele diz. E você pode até pensar, não, ele é um pobre de um garoto, porque na mão dos garotinhos da senhora Connie, aqueles 3 pestinhas, que de fato são pestes, aprontam com ele lá no chiqueiro, com um evento de um porco lá enorme, rosado, e meio que violento, né? Você pensa, caramba, na comparação, ele é uma florzinha de pessoa, mas na verdade talvez não seja. Isso porque, de novo, pela característica dos personagens que a escritora gosta de apresentar aos seus leitores. E a gente só entende de fato isso talvez um pouco mais para frente, mas não acontece talvez uma tragédia. O final desta narrativa é meio dúbio, você não tem certeza de fato o que aconteceu. E talvez eu esteja começando a entrar na área de spoiler. E eu tenho que dizer que se você não quer saber como essa história termina, porque você quer curtir essa publicação talvez junto comigo, sempre lembrando que aqui na descrição do vídeo eu deixo o link para você poder adquirir essa publicação deste exatamente volume aqui que eu adquiri através da empresa Tag Experiências Literárias, com a sua caixa mistério, acho que travou a máquina. Deu um tremeleque ali, enfim. Eu estava falando a respeito aqui, não sei nem se apareceu no vídeo, eu estava falando que se você quiser ler exatamente este volume aqui, eu adquiri através da empresa Tag Experiências Literárias numa das suas caixas mistério. Provavelmente a caixa azul, claro, é a caixa azul, porque tem a capa dura, Tag Curadoria. Deixa o link aqui na descrição para você procurar lá no site e ver se você encontra ainda
esse volume específico, mas você pode comprar com uma outra capa em livrarias normais. Eu também deixo aqui o link da Amazon, que tem uma capa completamente diferente, mas não tem problema, o conteúdo é o mesmo. Mas enfim, voltando às questões do spoiler, se você não quiser saber, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para a parte onde atribuo uma certa nota a esta narrativa da escritora. Enfim, a partir de agora eu vou dizer como a história acaba, o que também talvez não seja lá muito interessante. Enfim, vamos dizer, no final do texto, ou no final das ações que acontecem aqui, ela volta no final do dia, né, entrega o garoto ao pai. E também tem um momento meio esquisito que ela acaba descobrindo, a senhora Conning, que na verdade a mãe do garotinho, que se faz passar por Bevel, na verdade, talvez o problema dela é cachaça, ela não está doente. Foi uma coisa meio esquisita também, mas ok. O que vale é que a história passa por uma fase interessante, onde a gente começa a acompanhar de fato mais o garoto, porque no dia seguinte ele vai até a casa da Conning, sozinho. Ele pega o dinheiro da mãe, da bolsa da mãe, pega o ônibus, ou o trem, bonde, não lembro agora o que era. Ele vai até lá, é longe para burro, ele vai até o rio. E sabe que não vai encontrar ninguém, porque a senhora Conning foi trabalhar em outro lugar, e as crianças, todas elas, inclusive a adolescente, a menina, está na escola, ou seja, ele vai de boa então ao mesmo local que ele estava antes, no dia anterior, ele vai ao rio, e o pastor também não está lá. Uma coisa esquisita, por que ele foi até o rio? Teve uma questão que ele foi batizado pelo pastor, quando também a senhora Conning falou que vocês têm o mesmo nome, ele ficou super interessado então pelo garotinho, e acabou batizando ele, ou seja, fazendo aquele ritual, né, de colocar ele sobre as águas, né, ele ficou com medo ali de quase morrer, enfim. E quando ele retorna então sozinho no outro dia, ele estava meio que querendo aquela mesma sensação que ele teve quando o pastor o batizou, quando ele ficou imerso na água, lá, sem poder respirar. Ele quis fazer praticamente a mesma coisa. É uma coisa muito esquisita. Por que ele faz isso? A gente não consegue entender exatamente o motivo. Só que para ficar uma coisa também interessante, talvez uma certa reviravolta, que você possa pensar, caramba, que coisa esquisita também está acontecendo ao mesmo instante. Não tinha ninguém das pessoas que estavam no dia anterior ali, naquele instante que ele retorna. Quer dizer, tinha sim outra pessoa. Aquele sujeito que ficava maldizendo o que o pastor fazia, o tal do Sr. Paradise, ele está ali. E ele passa a seguir então o Bevel, o garoto. E você fala, caramba, a tragédia está aqui meio que anunciada. O cara vai pegar o garoto, vai matar o garoto, o diabo vai acontecer. Isso de fato acaba não acontecendo, porque no fundo, ele meio que consegue o que ele queria, aquela sensação de sufocamento da água, ele tenta várias vezes, mas ele não consegue reproduzir, porque claro, no dia anterior o pastor estava o segurando, né? Ele tentando se debater, voltar para a tona, não conseguia, porque o pastor mantinha ele embaixo d'água, né? Afinal de contas, né? O protocolo ali do batismo é esse, tem que ficar lá dentro da água, né? Ele não conseguia sozinho. E num certo momento também, esse senhor Paradise, que estava ali fingindo, digamos assim, que estava pescando no rio, num dado momento ele parte que nem um maluco, um louco, gritando para cima do garoto. Ele meio também que se assusta, acaba caindo na água, e aí a história fica com um final completamente aberto, você não entende direito o que diabo aconteceu. De fato, o que o Paradise queria fazer com ele, com o Bevel. E o que aconteceu com o garoto? Ele foi levado pelas águas? Ele morreu afogado? O que diabo aconteceu? Não dá para cravar, foi isso. O cara era um taradão, ele morreu. Não dá para saber. Fica uma coisa ambígua. E justamente por esse conto terminar dessa forma assim, sem carimbar de fato os objetivos finais de toda a ação, principalmente do que acontece nesse segundo dia da narrativa, é que a gente possa considerar que esse texto ele fica meio aquém de tudo talvez que ele tinha pregado antes. Mas aí você lembra, peraí, mas ele não afirmou nada o tempo todo. A todo momento o texto foi, a gente está acompanhando algo que está acontecendo com esse garoto, com essa senhora. E daí? Do que vale isso? De novo, sendo repetitivo, você só encontra um valor se você entende que o que vale são os personagens.
o tipo de personagem que a autora gosta de desenvolver. Porque no fundo, ela não contou uma história, comparando com a anterior, com um começo, um meio e um fim. Ela fez algo en passant. Ela apresentou uma situação que aconteceu com esses dois personagens, mais profundamente com a criança. Mas e daí? Do que vale tudo isso? Não sei. É o tipo de texto que você lê e fala, não entendi e acho que eu não quero entender, porque no fundo não me agradou. Eu quase considero o texto uma certa perda de tempo. É difícil achar alguma coisa interessante, de novo, sem levar em consideração que são personagens típicos da autora. E não dá para recomendar esse texto aqui para alguém que, olha, conheço uma autora interessante, leia O Rio, de Flannery O'Connor. Não, nunca faça isso, porque senão ninguém vai querer voltar a ela. Leia, por exemplo, Homem Bom é Difícil de Encontrar, ou quem sabe, uma das outras pequenas narrativas que a gente vai encontrar por aqui nos próximos dias. Porque esse texto aqui realmente é quase frustrante, não acontece nada de fato. Só acontece porque eu, no segundo texto, meio que já sei o que a escritora quer passar para nós, leitores. Enfim, minha opinião, esse texto aqui, não entendi para que ele foi escrito, confesso. Portanto, para O Rio, escrito por Flannery O'Connor, eu atribuo apenas 2,5. A nota mediana eu acho que seja demais. Eu vou colocar 2 asteriscos, porque o texto ele é uma certa frustração de fato para muitas pessoas, até para aquelas que gostam dos tipos que ela gosta de escrever. Portanto, 2 asteriscos talvez seja até demais. Não é um texto ruim, ele é completamente muito bem escrito, tem toda a pegada que a gente já consegue perceber um pouco da escritora, mas ele não oferece para a gente justamente a estrutura que nós estamos acostumados. Começo, meio e fim. Não tem um começo de fato, não tem um desenvolvimento interessante. E o fim, completamente aberto, aí piorou a situação. Realmente, para mim, foi uma perda de tempo. Desculpa aí, O'Connor, mas precisamos ser sinceros, né? Para que eu vou ficar bajulando? Só porque você é uma escritora consagrada? Que isso? Não. Bom, vamos torcer para que o texto lá da próxima segunda-feira seja mais interessante. Deixa eu procurar no sumário aqui qual é o título dele, que é A Vida que Você Salva Pode Ser a Sua. Ok, parece que, bom, pelo título parece ser bom, ou não. Vamos descobrir na próxima segunda-feira. Enfim, enquanto esse próximo vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2023. E tchau!